Ele saiu com uma garrafa na mão, e o silêncio foi tudo o que voltou. Era só mais uma manhã no interior, o gado mugindo, a chaleira no fogo e o menino saindo para pegar o leite na vizinha. Mas naquela rua curta, com poucos passos, alguma coisa levou ele. E até hoje ninguém consegue explicar o que foi. Fica até o fim. E tenta entender como alguém pode sumir sem deixar nem sombra. Era o tipo de lugar onde as horas pareciam andar de chinelo. Uma vila pequena, de ruas de terra vermelha, onde o barulho mais alto era o mugido do gado ao entardecer, ou o som do sino da igrejinha aos domingos. Gente simples, que ainda cumprimentava com aceno, que deixava a porta encostada e sabia o nome do vizinho, do cachorro, da avó do vizinho. As crianças corriam soltas até o pôr do sol. E no fundo da vila havia aquela estradinha fina, ladeada por mato baixo, que levava até a casa da Dona Antônia, onde quase todo mundo buscava leite. Era por ali que o menino passava todos os dias. O mesmo trajeto, a mesma garrafa de vidro na mão, a mesma rotina sem pressa, até o dia em que a vila parou, porque naquela manhã o menino saiu e não voltou. Não foi o grito que assustou, foi o silêncio, a demora, a garrafa que não voltou cheia, e de repente, aquele lugar onde nada nunca acontecia, virou palco de um vazio que ninguém sabia como preencher. Ele tinha só 8 anos, pequeno, magro, cabelo escuro sempre bagunçado pelo vento. Levava a garrafa com cuidado, segurando com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Todos os dias, no mesmo horário, ele saía da cozinha com um pedaço de pão na boca e atravessava o terreiro em direção à trilha de terra. Era uma caminhada curta, coisa de 5 minutos até a casa da Dona Antônia. Nada demais, nada diferente. Os vizinhos o viam passar sempre com a mesma pressa alegre de quem quer voltar rápido para beber o leite ainda morno. Algumas vezes, ele acenava. Outras, só olhava com os olhos grandes e tranquilos, como quem já conhece o caminho até de olhos fechados. Naquela manhã, o sol estava igual, o som da chaleira fervendo na cozinha também. O pai preparava o café, a mãe costurava na varanda, mas o menino não voltou. E naquele dia, o que era rotina virou alarme. O caminho seguro virou dúvida. E a trilha curta virou abismo. Foi Dona Nair da casa do meio quem viu pela última vez. Disse que ele passou correndo pela cerca, do mesmo jeito de sempre, com a garrafa de vidro nas mãos, equilibrando como quem segura um mundo. Sorriu de canto. Desviou de um cachorro. Sumiu na curva. Dona Antônia, que deveria ter enchido a garrafa naquela manhã, jurou que ele nunca chegou. A angústia começou por volta das 8. A mãe olhava o relógio, olhava a porta, olhava o pai. E nada. O pai saiu para buscar. Mas bastaram alguns passos na trilha para encontrar o que gelou o sangue. A garrafa estava no chão, em pé, sem um arranhão, sem leite. Ao redor, nada fora do lugar. Nenhuma pegada, nenhum som. Nenhum sinal de que alguém havia corrido, gritado, caído. Era como se ele tivesse evaporado no ar, deixado a garrafa ali como uma lembrança obediente e sumido sem barulho. A mãe segurou a garrafa como se segurasse o próprio filho. E ali, naquela curva silenciosa, onde tudo parecia igual, alguma coisa tinha mudado para sempre. Quando o menino não apareceu, a vila se moveu como um só corpo. Em menos de 1 hora, os homens já estavam com lanternas, varas, facões e os cães mais valentes à frente. Entraram no mato com raiva do medo. Chamavam o nome dele como se o som pudesse abrir clareiras. A trilha foi revirada, os barrancos inspecionados, cada pedaço de cerca, de grota, de rio pequeno, tudo vasculhado. Os cães farejavam com inquietação, mas paravam sempre no mesmo ponto, a curva onde a garrafa foi encontrada. Lá eles recuavam, rosnavam baixo e depois se calavam. A noite caiu com um frio que não combinava com o clima da época. E mesmo assim, ninguém foi embora. Acenderam fogueiras, revezaram as buscas, oraram juntos, gritaram o nome, do menino até a voz sumir. Mas não encontraram nada, nada. Nem uma peça de roupa, nem um sinal de luta.
Nem barulho de bicho, nem rastro de gente. Nada. Como se ele tivesse sido engolido por um vazio que ninguém via, mas todos sentiam. No dia seguinte ao sumiço, enquanto todos ainda se revezavam na busca, Dona Matilde, que morava na esquina da escola abandonada, contou algo que ninguém tinha perguntado e que poucos quiseram ouvir. Disse que naquela manhã, bem cedo, viu uma mulher parada no cruzamento da trilha do leite. Vestido branco, longo, sujo de terra na barra, cabelos escuros cobrindo parte do rosto, pés descalços. Ela sorria, um sorriso calmo, parado, como se soubesse de alguma coisa que mais ninguém sabia. Dona Matilde estranhou. Nunca tinha visto aquela mulher na vila, e naquele horário só passava quem tinha motivo. Perguntaram se ela chegou a falar com a tal mulher. Ela balançou a cabeça. Quando eu voltei do quintal, ela já não estava mais lá. Procuraram por alguém com aquela descrição. Bateram em todas as casas, foram até os sítios vizinhos, mas ninguém conhecia. Ninguém esperava visita. Ninguém tinha recebido gente nova nos últimos dias. E naquele trecho da estrada, ninguém mais passou, porque a única presença que apareceu ali foi antes do menino desaparecer. Foi só depois do sumiço que os mais velhos começaram a falar. Com cuidado, com voz baixa, com o olhar evitando encontrar os olhos de quem escutava, porque, segundo eles, aquela trilha já tinha levado outro. Diziam que nos anos 40, muito antes da vila crescer, um menino também havia desaparecido. Era neto de um fazendeiro antigo, ia buscar leite toda manhã num sítio vizinho. Tinha 9 anos, levava um potinho de ferro, saiu sorrindo e nunca mais voltou. A história foi abafada. Na época culparam um jaguar, mas o corpo nunca foi encontrado. E o potinho reapareceu dias depois, cheio de leite morno, no mesmo ponto onde depois encontrariam a garrafa do menino atual. O velho Ernesto, que tinha 92 anos e mal falava, só disse uma frase quando soube do sumiço. A estrada lembrou e voltou a se calar. Porque tem caminhos que não esquecem e tem histórias que não somem, só esperam uma chance para se repetir. Na terceira noite após o sumiço, o pai não conseguiu mais fingir que dormia. Deitou, fechou os olhos, mas o peito parecia oco. A mente rodava sem parar, até que de repente adormeceu e sonhou. Sonhou com o curral dos fundos, o mesmo de sempre, mas mais escuro, mais frio. Lá, do outro lado da cerca, o filho chamava por ele. Estava com a mesma roupa do dia em que sumiu, mas os pés estavam sujos de lama e os olhos molhados de medo. O menino estendia a mão, dizia: "Pai, abre, eu não sei voltar." O pai tentava correr, mas as pernas não saíam do lugar. A voz travava. O tempo no sonho era lento, cruel. Quando finalmente acordou, estava com as mãos suadas e o rosto molhado de lágrimas. E do lado de fora da casa, o gado mugia nervoso. Ele foi até a janela e o curral estava igual, exceto por uma coisa: a cerca estava aberta. Naquela manhã ele não falou nada, só voltou a pregar a cerca e a trancar a porta da frente, porque às vezes os sonhos não são recado, são tentativa. Passou uma semana, o tempo parecia congelado dentro da casa. As roupas do menino ainda estavam dobradas, o prato dele continuava no escorredor. A garrafa, ninguém mais tocava. Mas numa manhã fria, bem cedo, a mãe acordou com um barulho leve na varanda. Não era passo. Era como se algo tivesse sido colocado com cuidado. Ela abriu a porta devagar, sem entender. E ali estava, a mesma garrafa, intacta, limpíssima e cheia. Leite fresco, leite morno. Ela encostou a mão e recuou. Estava quente, como se tivesse acabado de sair da ordenha. Chamou o marido, chamou os vizinhos. Ninguém soube dizer como aquilo era possível. A garrafa havia sido recolhida. Estava guardada. Ninguém mais a tinha levado adiante. E mesmo assim, ela voltou. Alguns acharam que foi trote, outros que era sinal. Mas a mãe apenas chorou. Chorou baixinho e guardou a garrafa, sem beber. Porque às vezes, o que volta sozinho
Não é só objeto, é memória que ainda está quente. Antes era só uma estradinha comum, curta, batida por tantos pés descalços, com capim baixo dos dois lados e o som de galinhas ao longe. As crianças corriam ali. Os mais velhos passavam com leite, pão, ferramentas, conversa. Mas depois do sumiço, ninguém mais pisou ali. A trilha ficou esquecida. O mato cresceu sem resistência. O chão rachou nas secas e a entrada virou só um risco de terra no meio do matagal. Mesmo os cachorros evitavam passar por perto e os poucos que tentavam voltavam com o rabo entre as pernas. Quem ousava andar até a curva da garrafa dizia sentir um peso estranho. Não era medo de bicho, era um silêncio que parecia grudar no corpo. Um tipo de silêncio que doía no peito, como se alguém ainda estivesse lá, esperando voltar, ou esperando ser encontrado. Hoje, quem vive ali já não chama aquilo de trilha do leite. Chamam de o caminho que levou, e preferem atravessar por longe, porque às vezes o mato não engole só pegadas, ele engole histórias, e transforma a estrada em ferida aberta. 3 meses se passaram. A vila já não buscava, só chorava em silêncio. Até que, numa manhã abafada, chegou a notícia de uma cidade a 40 quilômetros dali. Um menino tinha sido encontrado vagando pela praça, descalço, sujo, com os olhos fixos em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. A assistente social tentou conversar. Ele respondia com frases curtas. Mas o estranho é que não sabia o próprio nome, não lembrava de onde vinha, nem onde morava, nem se tinha paz. Só dizia uma frase repetidas vezes. Eu acordei sozinho, e o leite já estava frio. A polícia fez retratos, mandou para as cidades vizinhas, e quando a foto chegou na vila, o silêncio tomou conta de novo. A mãe dele reconheceu. Era ele, mas não era. Algo nos olhos tinha mudado. Algo no corpo, no jeito, como se fosse ele por fora, mas com alguém, ausente por dentro. Foram até a cidade, tentaram trazer de volta. Mas o menino chorava ao ver o caminho, gritava, se encolhia. Ele voltou para a instituição e nunca mais falou, porque às vezes o corpo volta, mas a alma fica no lugar onde ela se perdeu. A moldura de madeira ainda está lá, presa na parede da cozinha, bem acima do fogão antigo. A foto foi tirada num domingo de sol, com o menino usando uma camisa de botão e o sorriso tímido de quem ainda não entendia o mundo. O tempo passou. A casa mudou. As paredes foram pintadas. A mãe envelheceu. O pai ficou mais calado. Mas o retrato continua o mesmo. A poeira tenta cobrir os cantos. O vidro está embaçado. Mas os olhos do menino ainda encaram quem entra, como se esperasse ser lembrado. Ele nunca foi substituído naquela parede, nem tirado, nem esquecido. A mesa ganhou cadeiras novas, as colheres mudaram de lugar. Mas o retrato permanece, não só na madeira, mas nos gestos pequenos da ausência. A mãe diz que, às vezes, escuta passos leves na cozinha de madrugada. E toda vez que o leite ferve sozinho, ela olha para a foto, porque algumas imagens não congelam só o tempo. Elas guardam o que não foi encerrado. Ele era um homem simples, de fala baixa e passo lento. Morava a 2 curvas da trilha e cuidava de 3 vacas leiteiras no pasto do fundo. Foi dele que o menino buscava o leite, todos os dias. Foi ele o último elo, antes do silêncio. No início, disseram que ele estava em choque, que a culpa o deixou mudo. Mas com o tempo, o olhar dele mudou. Não era tristeza, era outra coisa. Era medo. Recusava entrevistas. Não atendia à polícia. Quando perguntavam, ele só balançava a cabeça e dizia: não fui eu, mas também não foi bicho. Ninguém entendeu. Até que um dia, ele simplesmente se foi. Deixou a casa, as vacas, o pasto. Saiu com uma mochila, uma garrafa de água e sem olhar para trás. Nem avisou a ninguém. A casa ficou vazia. Os bois foram vendidos e até hoje ninguém sabe para onde ele foi. Mas quem passa pela antiga varanda jura que às vezes dá para ouvir o som do leite pingando no balde, mesmo sem ninguém ali.
porque quem carrega um segredo grande demais não suporta o peso do lugar onde ele nasceu. Anos se passaram. A vila mudou de nome. Chegaram novas famílias, novas ruas. Até uma escola foi construída onde antes só havia campo. Mas há um nome que ainda faz a voz sumir quando alguém tenta pronunciar. O nome do menino. As crianças de hoje ouvem pedaços da história nos cochichos dos mais velhos. Sabem que houve um sumiço. Sabem que houve uma garrafa. Mas ninguém diz o nome. Ninguém ousa contar com clareza. Na mercearia, o retrato foi tirado do mural. Na igreja, nenhuma missa mais foi rezada por ele. E nas conversas de fim de tarde, quando o assunto ameaça voltar, as palavras morrem no ar. Porque aquela vila aprendeu a lidar com o inexplicável da única forma que conhece, silenciando. Como se dizer o nome fosse chamar de volta aquilo que levou, ou aquilo que ficou. No fim, o sumiço do menino não é apenas um mistério. É uma ferida aberta que ninguém ousa cutucar. Porque o medo maior não é de que ele esteja perdido. É de que ele ainda esteja por perto. Talvez ele tenha se perdido. Talvez tenha sido levado. Ou talvez tenha atravessado um limite que a gente não enxerga com os olhos. A verdade é que algumas histórias não pedem explicação. Pedem respeito, silêncio e memória. Porque toda vila tem um nome que ninguém ousa dizer. E todo desaparecimento deixa rastros, mesmo quando não há pegadas. Se essa história falou com você ou te fez lembrar de algo que nunca foi explicado, se inscreve. Aqui a gente escuta o que o tempo tentou apagar.